Meu, tá gravando. Tá gravando? Uhum. Bom, Silvio. Sim. Eu falo que o Silvio é o melhor. Eu já fui jornalista, né? O Silvio é o melhor tipo de entrevistado que existe, porque ele sai falando assim, não precisa nem fazer pergunta. E então eu acho que você tem muita coisa para falar aqui, porque passou tipo a sua obra toda, que passou primeiro Sagrada Família, e esses teus filmes novos assim que você está retomando e resgatou o Malandro, né? Me fala um pouco dessa nova fase e depois eu quero conversar mais sobre o Sagrada Família. Tá bom? Ok, gente. Essa questão de nova fase da vida é bacana demais, porque a minha vida sempre foi cíclica, e eu sou um homem de projetos, vivo de projetos. Tenho uma grande amiga que interpretou, viveu perto de mim, no interior do Brasil, durante 15 anos, um personagem que eu criei, chamado A Moça da Bucha. Eu estou falando da bucha vegetal brasileira, um projeto que eu inventei e que levou 15 anos da minha vida buscando uma briga de cachorro grande contra a Scotch Brite. E eu queria resgatar o uso da bucha vegetal para limpeza em geral, e eu estive aqui trazendo a bucha vegetal do mesmo tamanho, feita por nós, por comunidades rurais. Nós trouxemos aqui para Marina Silva, e eu tenho certeza que ela recebeu, porque antes foi tudo dialogado com o assessor direto dela, e eu tomei um café não com ela, mas com ele na antessala, e conversamos sobre o fato de que ali dentro do Ministério do Meio Ambiente devia haver um consumo mensal, diário, de Scotch Brite, enquanto a Constituição Brasileira de 1988 tem um capítulo sobre o meio ambiente que diz que as compras públicas devem obedecer a alguns critérios preferenciais, tais como dar preferência a produtos biodegradáveis, dar preferência a produtos de origem rural, porque o país é um país rural, e preferência a esses produtos que pudessem ser manufaturados, como era o nosso caso, por associações, digamos, levando para o campo a transformação do plantio daquilo em produto finalizado, né, para valorizar o nosso produto. E que, evidentemente, se o Brasil tivesse abraçado, eu disse lá dentro do Ministério do Meio Ambiente, se o Exército, a Marinha e a Aeronáutica licitassem bucha vegetal, e eu tenho testemunho do Lloyd brasileiro, do comprador do Lloyd brasileiro de anos atrás no Brasil, que andava com caminhões comprando bucha vegetal para os navios do Lloyd, porque usava na mecânica, nas máquinas, em tudo, e depois jogava no mar. Pois bem, então eu dizia, se o Exército, a Marinha e a Aeronáutica e o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos públicos seguissem a Constituição e dessem preferência à compra da bucha vegetal para limpeza em geral, né, usando-a antes, porque ela é muito pouco abrasiva. Então, quando ela era usada, quando não existia Scotch Brite, mais da metade do Brasil lavava a louça, a panela, num córrego no fundo do quintal, e usava a areia, daí vem o termo arear panela. E hoje existe o saponáceo, que é a areia. Então você poderia fazer da mesma forma hoje, você está entendendo? E você iria gerar milhares de empregos Brasil afora no campo, permanecendo as pessoas lá no campo e criando
E nós fizemos bota de bucha, palmilha de bucha, colete de bucha, toda uma roupagem de bucha que a Lara Repolez, poetisa, vivendo hoje no município de Sem-Peixe, em Minas Gerais, alta, bonita, uma verdadeira modelo que eu encontrei na rua, assim, por acaso, e chamei e falei, você quer ser a moça da bucha? Bem, o fato é que a moça da bucha sempre me disse que eu era um cara de mais sorte que ela havia conhecido, porque nada me derrubava. Alguém me dava uma rasteira, no dia seguinte eu levantava com outra ideia e partia para outra. E então eu sou um homem de projetos, passei por vários, um deles, que eu muito me orgulho, chama-se Projeto A Bucha Vegetal Brasileira. Se você for fazer uma pesquisa no Facebook, você vai encontrar um site que nós tínhamos com alguns curtas-metragens feitos caligraficamente, como o filme aqui, feitos com essa caneta aqui, nessa história, com essas pessoas das comunidades. E hoje ainda existe uma oficina escola Bucha Sírios em Abricampo, Minas Gerais, e existe em São Paulo uma empresa chamada, me faltou o nome agora, mas que começou a fornecer para empresas, etc., uma caixa, coisa já feita online, etc., uma caixa de produtos biodegradáveis para limpeza para empresas ambientalmente conscientes. E você sabe que os produtos de limpeza, entre aspas, da nossa indústria civilizada de limpeza, são aqueles que mais sujam o planeta, né? Então, há toda uma lógica que, infelizmente, a ignorância não permite que a burocracia engula goela abaixo a sabedoria, né? A possibilidade de mudarmos o mundo, não pela revolução, mas pela invenção, pela sua reinvenção, sabe? E então tudo isso faz parte de eu girar, fazer ser brasileiramente um artista lá junto com o povo mesmo, de mãos dadas e com aqueles anseios, e de repente está aqui voltando e, como eu disse no início, tentando fazer um filme internacional entre Brasil, o Mali, enfim, a África. Forofina quer dizer África em Bambara. E o nome do filme é Tu África, l'Afrique, na África, Forofina. É a visão do colonizador inglês que via na África até hoje o país do safari, da aventura, do África. É a visão do colonizador francês que foi lá para fazer la recherche de la culture africaine. É a visão do colonizador português que foi lá para miscigenar, trazer os escravos, miscigenar. E Forofina em Bambara, África. Então, esse é o filme internacional que eu hoje falei, estou falando agora, porque o som, ele vai. Você falou aqui, você é o primeiro a ouvir, mas ele vai por aí. E, então, se você tiver consequência para aquilo que você fala, você acaba materializando. Há pouco tempo atrás,
na casa do sogro do meu filho. Todo mundo tinha saído, eu estava lá, não tinha muito o que fazer, então passei a mão na biblioteca assim, peguei um livro, abri, tinha uma foto do Orson Welles, eu não vou conseguir lembrar em inglês direito agora, mas dizendo assim, se você pensou uma ideia, faça, senão ela não vai existir. Ou seja, o compromisso é seu. Então eu estou falando aqui porque eu quero conseguir fazer um filme internacional do África, l'Afrique, na África, forofina. Mas fala dos filmes daqui. Bem, os filmes daqui, eu queria falar dessa retomada, e os filmes daqui, o bacana é que nessa questão de ter viajado um pouco para fora do cinema e voltar a fazer, aconteceu uma coisa maravilhosa, porque o cinema é o cinema da vida. É a montagem daquilo que a gente vai vivendo. E eu não sabia tanto, sabia, mas não sabia tanto, que eu, com 74 anos, ia encontrar uma juventude que tinha ligação, que estava ligada naquilo que eu havia feito. E aconteceu que eu encontrei, principalmente na pessoa do Cavi Borges, dono da Cavideo no Rio, que vem produzindo o pessoal da minha geração e virou um grande amigo, na pessoa do Christian Caselli, na pessoa do Lúcio Branco, que tem um filme maravilhoso, Barba, Cabelo e Bigode, e que fez o Traveling Avante em cima do meu trabalho. E está produzindo, fazendo um longa chamado O Charo é uma Charada, que é uma frase da Sagrada Família, The Joint is a Jigsaw, e que é essa edição, essa montagem das nossas memórias da vida. Cada qual tem a sua, escreve na memória a sua biografia, o estar aqui e viver. E dizia o padre Schmidt, depois, mais tarde, eu fui entender que era a primeira definição que eu ouvi de cinema. Eu tinha 7 anos, e numa missa de domingo, o padre Schmidt vira e fala: tá vendo aquele quadro ali? Com o juízo final, Deus no meio das nuvens, separando quem vai para o inferno, para o purgatório e para o céu. Aquilo não vai ser assim. Aquilo vai acontecer para cada um de vocês na hora da morte. Vai lhe passar um filmezinho e você vai lembrar daquilo e você vai saber para onde você está indo. O juízo final é ali. E depois eu vim a saber que isso era a definição que eu vinha encontrar do cinema da vida. Você não ficava morrendo de medo com esse negócio aí que ele falava? Não. Você tinha que idade? 7 anos. Nossa. Não, o que acontecia, uma das coisas, quando meu filho nasceu em Copenhague, meu filho que foi concebido no Saara e foi nascer em Copenhague, e recebeu o nome Yamba, quando ele nasceu, eu e minha mulher estávamos sozinhos em Copenhague, no meio de jovens de Copenhague, que nos levaram para lá, porque um casal, dinamarqueses, Tom e Edith, com quem nós viajamos pela África, quando souberam que a Sueli estava grávida em Londres, nos convidaram para ir para lá. E como esse tal do QI, quem indicou, acontece no mundo inteiro, sempre, não vai, e isso não é antiético, o pai do Tommy, o Tommy era da realeza, da nobreza, e o pai dele era médico.
E ele nos convidou para ir para lá, e para lá nós fomos. A Constituição daquele negócio, não sei o que, lá, pátrio de que nasceu lá, é dinamarquês. Então, o Iamba nasceu e foi registrado primeiro como dinamarquês. Mas quando eu cheguei lá com a Sueli, chegamos, que ela com 5 meses, aconteceu toda uma coisa que virou um roteiro para mim, chamado The Lake of the Graved Swans, or Sai de Baixo, Dinamarca, que é um título que tem a ver, The Lake of the Graved Swans, o Lago dos Cisnes Grávidos, que é a da gravidez dela. Aí, porque o filme é uma comédia satírica, e é uma chanchada, e sai de baixo, Dinamarca. Isso é porque nós lá fomos acolhidos como um casal do terceiro mundo, de um país fugindo da ditadura, e no meio de vários casais, fomos acolhidos por eles, no meio de vários casais jovens, que nenhum deles, todos tinham um gato, tinha alguém de algum animal de estimação, mas não tinham filhos. Numa sociedade, um Estado preocupado com isso. E nós fomos, assim, na palma da mão, recebidos. E o filme trata disso, mas tem uma referência com Charlie Chaplin, maravilhoso. Para cada lugar aí que eu vivi e tal, eu tenho um projeto de filme. Os filmes, eu digo, os filmes que eu vivi, que eu não fiz, mas que vivi. Então esse é o da Dinamarca. Mas falando disso tudo, você me perguntou sobre se eu tinha ou não a coisa lá com o Padre Medo, lá com o sermão do Padre Schmidt. Por que essa é a definição de cinema para você? Então eu queria dizer, por que é que eu não tinha medo? Pelo seguinte, o motor da minha vida, e quando eu estou falando, eu lembrei de Copenhague, porque quando o Iamba nasceu, por lei, a Sueli, que quis fazer parto normal, então teve yoga, teve todo o apoio para fazer respiração, para fazer e tal, mas por lei ela tinha que cumprir 8 dias na maternidade. E aí aconteceu, então nós saímos de casa, num fusquinha velho que eu tinha, e depois de 8 dias voltamos com o Iamba. Não tinha pai, não tinha avô, não tinha ninguém e tal, só nós. E de repente o Iamba começa a chorar, ele se tromba e tudo, não sei o que. Mas essa criança que a gente cuidou ali, eu ficava dando papinha para ele, não tinha liquidificador, mas eu achei na rua um pedaço de madeira que parecia um fêmur. Então eu fazia os legumes amassados, aquela coisa e tal, e tinha uma peneira, e eu amassava aquilo tudo e tal, não sei o que, fazia papinha, ficava dando papinha para ele e filosofando, conversando com ele, e eu dizia: Iamba, tem 2 palavras na vida que você não pode esquecer. Quase mais uma colher. A Sueli fala: Silvio, esse maluco, você acha que ele está entendendo? Eu falei: claro que está. Uma é curiosidade, que é o motor que te leva adiante. E a outra é saudade, que só existe em português, mas que é uma raiz que te prende aqui na terra e que te faz ir levando e equilibrando essa coisa. Pois bem, eu, nessa época, com 7 anos, eles nos colocavam para... Depois, lá em casa éramos 6, então tinha 3 mais velhos e os 3 meninos. Vamos sempre chamar de os meninos. Então tinha um quarto grande e cada qual com um com a janela, etc., aquelas janelas coloniais imensas e tal, e botavam alguém sentado numa cadeira para contar história. Eu fazia que estava dormindo, porque eu queria que saíssem logo, porque aí o Milon e o Mariano já tinham dormido, e eu abria a janela, que eles tinham fechado, porque eu gostava da minha insônia, e eu ficava imaginando a minha vida, as coisas, etc. Tinha uma curiosidade, eu já sabia que um dia eu ia sair dali de Ponte Nova, porque o palito Marquezinho vinha lá, que era feito em Portugal, e eu fui estudar e sabia que Portugal estava lá, depois o palito foi feito, veio
de navio, chegou no Rio de Janeiro, pegou Leopoldina, chegou lá embaixo na estação, alguém levou lá para o seu Mazeu, para a loja do seu Mazeu, e, ô Silvio, vai lá comprar palito. Aí eu ia lá e vinha lendo aquilo e tal. Falei assim, um dia eu vou fazer o caminho do palito de volta, vou lá. Então, essa curiosidade é que me trouxe ao cinema, que me trouxe a arte, que me trouxe a vida, que me trouxe o mundo e que vai me levando adiante. Então, eu não tinha nenhum medo do que me dizia o padre Schmidt, ele apenas me instigava a ir nessas insônias, por aí vai. Quer falar um pouco da sessão? Você tem agora Não, pois é, mas agora, cinema, né, os filmes. Uma coisa que eu acho interessante é essa coisa do que está me batendo agora, que é essa coisa, porque eu não sou só um cineasta que faz cinema, eu sou um cineasta que pensa cinema, né? E isso, se você for olhar na história do cinema, é nítido, né? Quem é que é diretor, né? Apenas, e quem é cineasta e quem, além de ser o autor de alguns produtos, né, finais, cinema, mas está envolvido por natureza própria, etc., com a evolução do cinema, né? E como tudo na vida está em evolução, o cinema é uma coisa, né, que tecnologicamente... Eu lhe conto uma outra história de um roteiro feito em Copenhague, que é justamente sobre isso. Em 1974, quando Yamba nasceu, eu tive uma ideia de criar um personagem inspirado em super-heróis, chamado The Super Cameraman. Ele tinha 2 lentes de contato com as quais ele gravava tudo, e um botão de camisa onde ele gravava o áudio. E ele tem um slogan dele, que é um slogan tirado do trailer do Sagrada Família, que está perdido, que é um espião entre o amor e a intriga. Igual o fantasma deve ser o Deus dele, etc., o Superman. E a primeira história escrita para este super-herói foi escrita por mim e pelo Robert Hellman, que traduziu comigo a 4 mãos o Sagrada Família. Tem uma cópia subtitulada em inglês, que foi traduzida por nós lá em Copenhague. Como sempre, cinema e a vida sendo sincronicidade. Eu, que fiz o Sagrada Família, aqui, junto com o Bang Bang do Andrea Tonati, uma maravilhosa parceria da vida, dessas que vocês aí, jovens, né, do 3 Produção, né, e junto com a Daniela, né, porque isso, parceria, eu digo assim, na vida você tem 2 maneiras de fazer. Fazer é a coisa mais importante. Mas você tem 2 maneiras de fazer dentro do sistema capitalista. Ou você emprega e se torna patrão, ou você monta parcerias. Então, quando você monta parcerias, é uma outra relação, principalmente quando é para criar. E no cinema, né, isso é fundamental. E eu e Andrea Tonati criamos uma parceria, a qual demos o nome, registramos Total Filmes e produzimos Sagrada Família e Bang Bang. Você me fala como é que foi esse acordo? Esse acordo é fascinante porque quando eu fiz o roteiro do gravador no 3º Festival JB Mesbla, em 1967, o que me instigou a virar cineasta foi ver em 66 documentário do Rogério Sganzella e Olho por Olho do Andrea Tonati. E
Aí, no ano seguinte, eu resolvi que eu faria o roteiro do gravador. E o Geraldo Veloso, grande amigo, me fez o contato com o André Tonati para ser o câmera, o fotógrafo do roteiro do gravador. Então ele veio para o Rio, ele morava em São Paulo, veio para o Rio, etc. Filmamos o roteiro do gravador. Nos tornamos grandes amigos e começamos a querer fazer nossos primeiros longas. E na época da ditadura, todas as cartas eram marcadas. Então você fazia cinema, você tinha algumas relações, etc. E ia sair uma grana e você estava ou não ali habilitado a receber. E o Andréia era uma carta marcada lá de São Paulo como um jovem que precisava receber uma grana para fazer seus filmes, etc. E então ele foi avisado por telefone que, tem um convênio aí da Secretaria de Cultura com a Ferrania, que era uma empresa que estava sendo aberta na Itália para concorrer com a Kodak, que vai dar prêmios de negativo 35mm. E um dos prêmios é 40 latas de negativos. Isso são para você, André. A única coisa que você tem que fazer é apresentar um roteiro. Eu tinha no Rio um roteiro chamado Sagrada Família. E ele não tinha o roteiro. Então ele pega um ônibus, vai lá no Rio, Silvio, o negócio é o seguinte, 40 latas, e a gente racha no meio e vamos fazer cada qual um longa com 20 latas. Levantamos uma produção. Pegou meu roteiro, tiramos a capa, pôs André Tonati e foi lá para São Paulo, recebeu as 40 latas. Aí eu peguei esse roteiro que veio todo, provavelmente o pessoal do júri não leu nada, mas estava tudo rubricado. Então eu peguei esse roteiro rubricado, tirei de novo a capa e criei um outro nome, Ilegítima Defesa. Fui na Biblioteca Nacional, registrei, peguei o registro, fui no Ministério da Fazenda e emiti umas cotas de participação, de produção, com negócio, com a moldura bonita, etc. Então, você preenchia, compro tantas cotas, abriu parênteses, podia ser 2, podia ser 3, de 500 cruzeiros, na época, não me lembro, então, tá? Para fazer o filme Ilegítima Defesa. Então, o cara comprava e tal. Amanhã eu dizia assim, nós estávamos na ditadura, né? E eu vendia essas cotas para políticos, enfim, para a alta sociedade de Minas. Então eu dizia assim, amanhã, quando ele for reclamar, ele não vai, porque ele olha assim e fala assim, porra, o juiz vai olhar e falar assim, meu amigo, mas isso aqui sua defesa é ilegítima. Você comprou gato por lebre, mas estava dito que era gato por lebre. Então, daí, era assim que se fazia o cinema marginal. Uns faziam dentro do sistema, cooptados. E os outros a gente fazia do jeito que dava, para dar uma rasteira. Porque a ética do fazer é a ética do fazer. Se você está fazendo o bem, você está fazendo o bem. Então, isso é o cinema marginal. O cinema foi feito dessa forma, marginalmente, à margem da ditadura militar. E hoje nós estamos diante do mesmo dilema. Nós temos que fazer, cada vez mais, resistir. Nós temos que fazer. Nós temos que fazer, por isso eu pedi para gravar a sua camisa. Porque as ciências sociais são fundamentais. Nós temos que fazer. Abaixo a ignorância. Abaixo a ignorância. Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Eu tenho um milhão de perguntas, mas eu prefiro qualquer pergunta. Mas se quiserem conversar um pouco, é gostoso. É gostoso. Você, o NP, como é seu nome? Mariana. Mariana. E você faz ciências sociais? Eu já me formei, agora que eu estou retomando aqui a usar essa roupa por
necessidade, uma questão de... Por ilegítima defesa. Exatamente. Para fazer panfletagem. Né? Exatamente. Falou, Mariana, que barato aí. É bom a gente conversar por causa disso. Né? Hoje eu conheci parceiras aqui, a Daniela, a Rafaela, né? E tô... Quem que é? A terceira tem? A Betânia. Betânia, né? E vocês, o Daniel, por favor. Ulisses. E Ulisses, né? Eu já tinha ouvido, ótimo. Ulisses. Isso, né? Que responsabilidade, cara. Né? Claro. Gente, não deixe, né, de ter a oportunidade de ler, né, Ulisses. Qual dos dois? É do Odisseia ou do Joyce? Eu nunca li o do Joyce, mas eu digo a Odisseia. Tá bom. Né? É lindo, é lindo, é lindo. E eu, quando tive a empresa Sirius, da estrela Sirius, que é a estrela que faz com que Ulisses reencontre Penélope. E a história de Penélope todo mundo sabe, né? E eu, na minha vida, né, tive um amor muito bonito com uma moça velejadora, escritora. Hoje eu acho que ela está no 4º livro. E o primeiro livro chamou-se Velejando de Biquíni, que tem a ver com o atol de Biquíni. E nessa época nós estávamos juntos e ela tinha se separado do marido velejador, ou ele tinha se separado, enfim. A gente se encontrou e tivemos um tempo muito lindo. E quando depois, mas na dúvida, ela acabou voltando para ele, ela tinha uma filha já com ele, depois veio a ter outro filho, e segue muito feliz na vida, e eu também. Mas nessa época, quando a gente se separava, que às vezes ela ia velejar e voltava, ela falava: Silvio, quando você quiser falar comigo, lembra, olha para o céu e procura Sírios, que eu vou estar ligado também. Aí depois, quando eu registrei a empresa para fazer a bucha vegetal, eu dei o nome de Sírios e Bucha Sírios. Eu tenho aqui, cadê? Eu acho que eu trouxe. Queria, se tiver trazido, segura um minuto. Eu queria, se não está lá no hotel, depois eu vou dar para vocês. Isso aqui, Daniela, sim, por favor. Passa no cabelo, mas vira a câmera para o teu lado, por favor. Tá certo aí? Eu acredito muito na energia das coisas. Esse pente é da África. Esse pente é de Accra. É para passar no cabelo? Capital de Gana. Eu carrego ele comigo há anos e anos. Nossa, é lindo. Porque ele me carrega de uma energia. E hoje eu estou falando de Forofina, estou pedindo a ela para fazer isso, porque eu quero comprometê-la na produção do Forofina. Como quero comprometer vocês, todos que estão ouvindo. Quem quiser, por favor, que é um filme internacional, que precisa ser feito nesse momento. Esse momento que não é só o Irjá que está aí, não. Tem um trampo também que precisa ir já. Então nós temos que pensar em rede. Universalmente temos que fazer a reinvenção. Mudando um pouco a palavra revolução, nós temos que batalhar isso em rede, com muita criatividade e muito amor, e a gente vai levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Isso vai acontecer no Brasil antes das minhas netas, Maria Vitória e Valentina, sofrerem
com essa situação de estupidez, de baixo calão que nós estamos vivendo. Eu, outro dia, com essa coisa de internet, de rede, eu caí no site do tal do Olavo. Eu vou até me permitir, porque é o Olavo do caralho, sabe? Maravilhoso. O cara só fala baixo calão, só fala coisas que eu não quero falar aqui, como se esse mundo, cara, não tivesse existido, como se você pudesse negar tudo que aconteceu antes da gente estar aqui, das nossas gerações estarem aqui, né? Eles são demais eles querem inverter a coisa de uma maneira como, sabe, né? Não é só a questão aí do capital, da direita, da esquerda, não. Eu chego a pensar, eu que saí 10 anos por causa da ditadura feita pelos generais, eu chego a pensar, assim, falo, Silvio, você vai ter que engolir essa, sabe? Agora não foram as armas, foi um axioma do Nelson Rodrigues que dizia o problema, qualquer coisa assim, é que quando derem ver aos idiotas, porque eles são em grande número. E eu digo que meu pai, quando perguntavam-lhe a idade, Miguel Valentim Lana, ele virava e dizia assim, eu sou do ano que Santos Dumont deu a volta à Torre Eiffel. Você que vai descobrir a minha idade, 1904. Eu, quando fui estudar, falei, pô, meu pai é da era das invenções. E hoje eu digo que nós estamos vivendo a era do quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Então, essa coisa da tecnologia, tudo isso que veio e que ainda não foi digerido, e que trouxe, deu voz à idiotice, ao baixo calão, a tudo isso, né, que está aí, né, isso vai por terra, com certeza vai por terra. É uma certeza que eu estou aqui falando porque eu acredito, como eu já disse antes, que a fala, o dizer, o pensar, acaba emplacando, vai por aí, sabe? Então, é isso, né? Eu acho assim maravilhoso estar aqui hoje, foi um dia tão intenso para mim, tão vivo, de encontrar todos vocês. Para mim, eu estou aqui diante de uma grande plateia, sabe? Uma grande plateia, né? E hoje nós temos isso aí, grava, e temos a MFL, e a gente pode fazer muita coisa. Christian, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Uma assim, Okay. eu achei... Não eu falo alta beça. Primeiro é o seguinte, aqui nesse mesmo lugar, teve uma palestra do Paulo Branco. É Paulo Branco? Aquele? Isso, Paulo Branco. Paulo Branco, é o produtor português e tal, ele veio aqui, ele é, se não for o maior produtor de cinema europeu, assim, né, de um calibre menor. E ele contava como ele começou a carreira dele e como ele age até hoje para captar recursos, enfim, para realizar um filme como produtor. É exatamente isso que você contou, é burlar esse sistema de uma forma que, se você, porque a ética, e eu já citando um outro produtor, que é o próprio Luiz Carlos Barreto, ele falou assim, quando ele apresentou os 50 anos de Terra em Transe aqui, ele falou assim, a gente tem que entender que na política a ética é diferente disso daqui, desse mundo que a gente vive. As éticas de cada esfera são diferentes. Então, eu achei formidável isso que você falou, e bacana de falar também para as pessoas que elas têm que produzir ainda mais agora e tentar burlar
né? A gente tem que enganar, passar a perna mesmo nesse sistema todo e nessas coisas. Eu acho isso bárbaro. A outra coisa que eu queria comentar e perguntar um pouco para você é sobre esse cenário de Minas, do cinema em Minas Gerais, porque Minas, claro, até na tua geração, até na minha geração, os estados, né, as regiões brasileiras, elas eram muito distantes, parecia tudo muito longe, né? Tudo era Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. De repente, com o cinema mais barato, digitalizado, esses outros lugares que eram não lugares passaram a se expressar. Hoje você fala de cinema de Pernambuco, que tem um peso, que está em Cannes, que não sei o quê, ou um cinema feito no Amazonas ou no Acre, a gente vai ver um filme produzido dirigido por povos indígenas, super bacana amanhã. Quer dizer, hoje a gente tem essa pluralidade, essa diversidade. Mas Minas sempre foi um celeiro assim muito particular de cinema para mim, assim, que eu gostava de ler. Tinha uma produção intelectual de cinema em Minas que sempre foi muito forte. Intelectual em geral. Mas assim, no caso do cinema tem uma coisa bem especial. Se escrevia muito, assim, tinha uma cena de crítica que era muito boa. Muito boa. Em Minas, e você vem desse lugar, assim, de Minas e tal. Queria que você, e é tanto que o Tonati foi filmar o Bang Bang lá em Belo Horizonte, é filmado em Belo Horizonte, né? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco dessa cena, dessa época, porque hoje a gente tem, por exemplo, uma cena em Minas que é muito diferente da época de vocês, encabeçada pelo André Novaes, que também é um nome importante hoje dentro do cinema brasileiro. A diferença entre a sua geração e essa geração nova, que acabava todo mundo indo para o Rio ou indo para São Paulo, mas tem uma coisa engraçada aí do Tonati sair de São Paulo e filmar em Minas, né? Pelo menos nessa época. Essa questão justamente é o seguinte, que eu e Tonati, né, com as 40 latas, 20 para cada um, nós resolvemos registrar uma empresa e fazer uma produção. Acontece que meu pai, que é um figurante, inclusive, no Sagrada Família, ele sobe uma escada junto com quando a família chega na cidade colonial, tem um plano em que sobem as pessoas assim, que vieram receber. Meu pai é um deles. E meu pai é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda por ele, mas nós vivíamos nessa época em campos politicamente opostos. E meu pai, sem nenhuma, porque, como você acabou de lembrar muito bem, politicamente a ética é uma outra coisa, você tem que entender tudo dentro de um contexto histórico. Meu pai, enquanto jovem, ele combatia intelectualmente, etc. Nunca fui, mas ele foi estudar engenharia em Ouro Preto, combatia o Estado Novo, né? Daí, ele, em 64, o medo dele era o comunismo, como todo mundo. E, então, ele apoiou o golpe. Mas no Estado Novo ele foi contra o Getúlio? Contra o Getúlio. Bom, mas aí, enfim... contra a ditadura do Getúlio, né? Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dentro da coerência da vida dele, ele foi contra. Agora, ele era também funcionário público, coisas da biografia, e ele era o chefe da Receita Federal, que chamava Coletoria Federal, na cidade de Ponte Nova. E o meu avô nunca foi político, como meu pai também nunca foi político. Mas o meu avô foi estudar Direito em São Paulo e foi colega de sala e ficou amigo do presidente, que era de Viçosa, ao lado de Ponte Nova, do presidente Arthur Bernardes. Quando o Arthur Bernardes chegou à presidência, chamou o meu avô, Miguel Antônio de Lana e Silva, e falou, eu preciso de um senador lá em Minas, havia o Senado nos estados.
e você tem que ser o senador lá. E, na época, era tudo cartas marcadas, etc., elegeu o meu avô senador, que então foi senador durante um período lá em Belo Horizonte, eu acho que ainda era Ouro Preto, perto de Ponte Nova. Enfim, então meu avô foi um coisa, mas não era político. E, na verdade, ele criou o primeiro colégio de Ponte Nova, era um cara ligado à educação, etc. Meu pai também. Mas, quando veio o golpe de 64, pouco depois, com o Castelo, acontece uma coisa, já MDB e Arena, já criados, acontece uma situação política em Ponte Nova, em que morreu o prefeito, tinha morrido o prefeito, morre o vice-prefeito e o presidente da Câmara, que era do MDB, ia tomar posse. E, então, o pessoal da Revolução em Ponte Nova, pela tradição do meu pai, essa coisa toda, meu pai viúvo, ficou lá e tal, enfim. Era uma pessoa já assim, eles chamavam ele para ser provedor de hospital, isso, aquilo, ele falava, tudo que não tem salário, eles me chamam para ser. Mas aí foram lá vieram aqui, atrás do Milton Campos, que é ela lá de Ponte Nova também, e falaram, precisa de nomear, era o irmão do meu pai, Valdemar, mas o Valdemar não quis e indicou meu pai, nomear interventor. Então, meu pai foi o primeiro decreto de interventoria assinado pelo presidente Castelo Branco, e ele pegou a prefeitura de Ponte Nova e, em 11 meses, botou a casa em ordem, fez um trabalho magnífico. Depois teve uma eleição, teve uma pessoa da Arena que ganhou, e depois foram atrás dele, ele tinha um nome muito respeitado, e impuseram a ele essa candidatura, e ele venceu e foi prefeito durante 6 anos e fez uma belíssima administração, que ele era um cara muito equilibrado, muito certo, e eu devo contar isso justamente porque estou falando dele. E depois aconteceu que a minha vida me levou a Ponte Nova, eu tive um botequim chamado Roda Viva, através também de um outro casamento, enfim, coisas da minha vida. E nessa época, meu pai já havia falecido, e umas 2 vezes eu fui parado na rua por pessoa humilde que veio me dizer, eu soube que o senhor é filho do Dr. Miguel, e eu queria lhe conhecer, apertar sua mão, porque seu pai e ele ficou depois conhecido um pouco sobre isso, seu pai me negou, me disse não na prefeitura um dia, mas eu saí de lá muito dignificado, qualquer coisa que eu valha, porque ele, e era um costume dele, ele tirou o óculos, me pediu para sentar e me disse, você me desculpa, mas isso aqui, eu estou aqui, passando tempo aqui, isso aqui não é meu. E o que o senhor está me pedindo, eu não posso lhe dar, porque não é meu. De maneiras que eu queria lhe dizer que eu vou responder não, por causa disso. Eu saí de lá muito agradecido, porque eu já tinha ouvido tanta gente antes, não, pode deixar que eu vou fazer isso, que aquilo e tal, e me enrolava e nunca coisa. E depois, uma pessoa que foi secretário dele contou uma coisa que um dia que tinha um coronel do Exército que servia em Belo Horizonte e tinha uma família, mas ele tinha uma outra família em Manhuaçu. E uma vez por mês ele vinha de jipe do Exército, parava em Ponte Nova, enchia o tanque, assinava a nota e a prefeitura pagava. Isso quando meu pai tomou posse. Então ele, olhando as coisas, viu isso. Aí eu entreguei para ele, ele falou, mas isso aqui, a razão é essa e tal. Eu falei, não, mas isso aí não, avisa lá no posto que
ele não pode assinar nota, não. Mas o coronel vai brigar, então, por favor, avisa lá que ele não pode assinar. Aí o coronel chegou, foi assinar, o prefeito novo aí disse que só não pode assinar nota. Aí o cara chegou, meteu o pé na porta do gabinete da prefeitura, falou: quem que é esse prefeito novo aí que disse que eu não posso assinar nota? Meu pai tirou o óculos, pôs em cima da mesa, e o cara começou a esbravejar. O pai ficou olhando. Na hora que o cara não teve mais gás, ele virou e falou assim: eu estou trabalhando e o senhor entrou sem pedir licença. Por favor, ponha-se para fora. Pegou o óculos, pôs no rosto, pegou a caneta e começou a trabalhar. O cara, o senhor vai... Saiu por lá gritando, nunca mais parou em Ponte Nova para encher gasolina. Você está vendo? Então, eu digo, apesar de tudo, meu pai ter servido à ditadura, você está me entendendo? Mas meu pai era um homem de uma ética fora de série. Você está vendo? Eu tenho um profundo respeito por ele. E nós estamos aqui nesse bate-papo, eu acho muito legal, voltando à questão do cinema mineiro e do porquê o André Tonati foi fazer Bang Bang lá, é que o pai, enquanto meu pai tinha esse poder político em Minas, pessoas às quais eu vendi as cotas do ilegítima defesa, por causa disso, o André Tonati tinha um pai executivo de uma grande fábrica de cimento ligada à Itália, uma multinacional, e o pai do Tonati, então, que foi à Suíça, comprou uma Arriflex Zero, uma 9.8 a nosso pedido, um Nagra, e deu de presente para o André Tonati. E avalizou a Rex Filme para a gente revelar os filmes. E eu, em contrapartida, falei, eu garanto que em Minas nós fazemos a produção dos dois. Em 2 meses, nós combinamos. E aí reunimos uma equipe em que o fotógrafo era o mesmo, Tiago Veloso, em que o ator era o mesmo, Paulo César Pereio, e, enfim, quase tudo era tudo a mesma coisa. E aí estávamos no Rio, entre Rio e São Paulo, eu e ele armando essa coisa, quando chegou a hora de ir para Minas. E o Tonati, que era um príncipe renascentista, ele era um cara muito bacana. Muito bacana. A gente homenageou ele. O Tonati, eu vou dizer, é uma relação que eu tive, assim, dessa de parceria que eu estou falando, que nunca, eu olho para trás e penso, então, nós nunca tivemos uma rusga, cara. Uma coisa de uma harmonia fora de série. Fomos sócios da Tal Filmes, depois separamos, etc., tal, dissolvemos a coisa, mas nunca tivemos uma rusga. E o Tonati, então, na hora que nós estávamos lá, foi no Rio. Tudo preparado para ir para Minas, para fazer os 2 filmes, pintou a questão. Mas quem filma primeiro? Eram 2 meses, eu tinha um pouco da minha grana que eu tinha arrumado, ele tinha tinha que arranjar aquela coisa toda, mas quem tinha algo concreto na mão era ele. Ele tinha a câmera, ele tinha o negativo, ele tinha o Nagra, ele tinha tudo. E eu tinha uma possibilidade, uma crença minha de que eu aguentava o tranco. Aí nós olhamos um para o outro e falamos, quem filma primeiro? Aí, não me lembro se eu ou ele, eu acho que foi ele. Eu falei assim, vamos tirar na porrinha? Tiramos na porrinha e eu ganhei. Ele sorriu apenas. Eu ganhei. Então, a Sagrada Família foi feito antes. Em Ponte Nova, meu pai, que tinha uma casa colonial sobrado de 2 andares, viúvo, morava sozinho ali, uma casa porque era da família, e ele
comprou dos irmãos, porque queria manter aquilo em pé, depois foi demolido. Mas meu pai saiu da casa, foi para a fazenda, tinha que vir todo dia para trabalhar, e almoçava com a gente e ficou amigão do Pereio, conversavam para dar. O Pereio doido e tal, meu pai tudo equilibrado. Mas meu pai deixou que a gente fizesse um hotel daquela casa, montamos um troço, morava todo mundo lá, ficamos lá um mês. Fizemos o filme. E depois fizemos o filme do Tonati. Aí, terminado isso, o Tonati foi para São Paulo, eu fui para o Rio, que eu morava no Rio. Ele conseguiu terminar o Bang Bang, e todo mundo estávamos na época do Ame ou Deixe-o, e ele conseguiu terminar o Bang Bang, e eu não conseguia terminar o Sagrada Família, que estava na lata, porque eu não tinha mais grana. Aí eu tomava uns pileque com o Pereio, lá no Rio, chegava lá de madrugada, o Pereio falava, você não fica chateado não, cara, a história do cinema está cheia de filme que ficou na lata, o seu Sagrada Família vai ser mais um. Eu, de jeito nenhum, isso é um absurdo, não vai, e tal, Aí eu ganhei o Oberhausen, e veio um dinheiro com o qual eu terminei o Sagrada Família. Aí eu fui para a Europa, arranjei mulher, fui para a África, fiz mil coisas, fiquei 6 anos sem ver o Tonati. Aí eu vou para Nova York, com essa cópia subtitulada, e encontro um lugar que existe lá até hoje, vocês podem procurar na internet, eu estou querendo voltar lá, com essa produção do Forofina, inclusive, para levantar grana por lá, chama Millennium. E foi o primeiro, eu acho, cinema underground, de arte, etc., de Nova York, no East Side, que estava nessa época sendo resgatado. E eu cheguei em Nova York, magicamente, sincronicidade de novo, entro numa livraria para pegar um cartão postal para mandar para o meu filho, que tinha vindo já para o Brasil com minha mulher, ex-mulher, a gente já estava separado, e aí encontro uma revista Millennium. Comprei a revista e era sobre esse lugar. E eu peguei lá o telefone do diretor, Howard Gutton Plan. Ele é o terceiro diretor desse espécie de um local ali enfim, ligado ao cinema de arte, e foi curador, e foi quem ergueu isso. Agora eu reencontrei através da internet, ele já morreu há 3 anos, mas foi o grande curador que fez, hoje é um grande centro cultural em Nova York. E ele, eu encontrei, liguei para ele, e um telefone que estava na revista. Ele atendeu, eu falei, eu sou um brasileiro, cineasta, estou aqui em Nova York, cheguei, tem 3 dias, estou com um filme subtitulado que eu precisava lhe mostrar e tal. Ele falou assim, amigo, que coisa estranha, porque eu nunca estou diante desse telefone. Eu passei aqui porque eu estou indo para o MoMA assistir um filme de um argentino, e você vem me dizer que tu é brasileiro e tal, não sei o quê. Eu estou indo para o MoMA, você não quer ir para lá e tal? Aí eu fui para o MoMA. Cheguei lá, eu conheci e vimos, era um curta-metragem do argentino, muito bonito, só com céu e nuvens passando, noite, sempre de noite. E lua e tal, e música. Mas vimos o filme, tal, interessante, muito agradável e tal, e combinamos com o argentino também de ir ao Millennium ver o Sagrada Família em COP16. E eu cheguei em Nova York num voo que só entrava imigrante, vindo da Espanha, de Barcelona, assentado na poltrona 13. O espanhol do meu lado falava, cara, você está na 13 e tal, não sei o quê. Mas, enfim, todo mundo com muito medo da imigração. E na hora que eu cheguei lá e tal, eu consegui entrar, foi mágico, tal, para não coisa. E eu tinha $120 no bolso, não tinha passagem de volta nem nada. Mas consegui passar na alfândega magicamente
E lembrei do Domingos Mascarenhas, fotógrafo amigo, que também tinha anos eu não via, mas que eu sabia que tinha ido para Nova York e trabalhava na empresa do irmão dele, chamado Fama International. E entrei no 102, consegui o telefone, eu estava morrendo de dor de dente, e a secretária do Domingos Mascarenhas, que é uma família portuguesa, hoje vive no Brasil, etc., eu converso e ela fala, eu sou secretária e tal, mas o Domingos está no dentista, que é um brasileiro também, tal, que eu me identifiquei. Aí eu falei, pô, ligou e tal, e o Domingos vira, pô, e tal, maravilha, e tal, não sei o quê, o endereço é esse, vem me encontrar. Eu falei, cara, eu estou com $120 no bolso, não tem nada. Ele falou, não, vem que eu pago o táxi, e tal, não sei o quê. Eu fui para lá e trabalhamos, brincamos o dia inteiro, nos reencontramos, e ele trabalhava tinha um carro da firma do irmão, e chegou de noite, fomos para a casa dele, ele morava sozinho, para dormir, no Village, no centro ali, numa rua chamada, não Bleecker Street de Londres, me deu uma falha aqui, Cornelia Street. Cornelia Street. Você entra no Google hoje, você vai lá. É uma rua de um quarteirão e tem perto da West 4 e tem uma padaria na esquina, onde nós tomamos o café da manhã, depois de virar à noite, que tem, o cara tinha assim, um telegrama do Frank Sinatra, de não sei quando e tal, elogiando o pão dele. Na hora que saímos de lá, fomos para casa. Quando chegou lá, era 13 Cornelia Street. Bem, 2 dias depois, eu vejo o filme com o Howard Guttenplan. Ele fala, não, eu quero lançar. Então, vamos lá no escritório. Eu tenho um programa que existe até hoje, chamado Personal Cinema Series, em que, a cada mês eles apresentam um filme de um autor para debate. E então, o Sagrada Família e eu foi o Personal Cinema Series de janeiro de 1970. Não, isso? 70? Não, peraí. Não, 79. De 1979. Personal Cinema Series de janeiro de 79. E aí, ele falou, tal, nós vamos fazer tal, eu vou botar no Village Voice, vou fazer isso, e a bilheteria, depois você vai ter essa participação e tal, papapá. Agora, vamos ver aqui a data. Tá legal o dia 13 de janeiro? Eu falei, fechado e tal. 13. No dia 13 de janeiro, eu estou contando isso tudo, eu viajo, mas tem um fio da meada. Por quê? No dia 13 de janeiro, no dia 12 para o dia 13, eu dormia na casa do Domingos Mascarenhas e arranjei um trabalho que era de 2 às 5 da manhã, num restaurante que fazia tortas e etc., em que eu ficava das 2 às 5 cortando cebola e maçã para fazer torta. Aí às 5 horas chegava o pessoal para fazer e eu ia para casa. Eram 3 horas, mas eu ganhava muito bem, etc. Então eu dormia muito de dia. Então no dia 12 para 13 isso aconteceu, eu fui para a casa do Domingos, que já tinha ido trabalhar, e estou dormindo, toco o telefone, aí, Silvio, Andréa Tonati, então eu falei, pô, cara, como é que você me achou aqui? Então, não, eu estou aqui no aeroporto, comprei o Village Voice, estou vendo Holy Family hoje e tal, no Milênio, eu liguei para lá e me deram o seu telefone e tal, papapá, eu estou aqui, eu vou lá ver então e tal, papapá. Ele nunca tinha visto Sagrada Família e eu nunca tinha visto Bang Bang, pronto. Aí eu fui para lá, mas com ansiedade. Era 13 de janeiro, neve dessa altura. Cheguei esperando o André. Cadê o André? Cinema cheíssimo, o cara era bom de jogo, tinha gente em pé e olhava. Aí terminou de passar o filme, me levaram lá na frente para o debate. Na mesma hora que eu ia sentar, eu vi em pé aquele sorriso do Tonati,
por cima de todo mundo, ele enorme, né? Aquele sorriso atrás daquele narigão que ele tinha, aquele sorriso. E eu ouço do lado direito uma pergunta de alguém que, pelo tom da voz e tudo, não tinha gostado do filme. Uma pergunta para me encarar. Então, a primeira coisa, eu vi o Tonati e o cara, man, what is movie for you? Aí eu peguei, por favor, please, André Tonati, levanta a mão aí. Aí eu consegui resumir e contar rapidamente a história de que há 6 anos atrás a gente tinha se separado, ele com o filme dele, eu com o meu, e que naquela manhã havia acontecido isso, e que ele tinha prometido estar e estava ali para ver pela primeira vez o Sagrada Família. Falei, meu amigo, se você cortar o momento que a gente filmar, o momento em que a gente se despediu na província de Minas Gerais, e esse momento que aconteceu aqui hoje, isso é cinema para mim. Então, e o Tonati era isso, era essa irmandade que eu tive com ele, maravilhosa, e é isso aí. Gente, temos que encerrar, faltam 15 minutinhos, acho que já está de volta. Ótimo, não, eu acho que a gente conversou muito, fizemos muito cinema aqui, e a Mariana... Só fechar, só um comentário mesmo. Mas ainda tem que ser brevezinho. Não, mas não mas a gente questiona. pode continuar de lá fora também, não tem problema. Não tem problema, não. É só, assim, registrar a minha felicidade de ter vindo aqui, porque, na verdade, eu vim para uma peça de teatro que tinha a Luz do Luar, alguma coisa assim, Contos ao Luar lá fora, e aí eu cheguei atrasada e sabia que estava passando aqui. E fiquei, assim, muito feliz de conhecer um pedaço, né, um pouco da sua obra, e feliz de te conhecer. Eu acho que a gente está, assim, numa sincronidade muito grande também, e afinidade muito grande. O que me chamou mais a atenção realmente foi os trechos políticos, a importância de homenagear, eu acho que seu amigo desaparecido, não sei, é uma pessoa que estava como desaparecido no momento da ditadura, né? É o primo dele. Primo. Sim, o Adriano Fonseca Filho, que é o autor do nome do Sagrada Família. É bom eu registrar isso, foi muito bom você tocar, porque é o seguinte, meus filmes quase sempre nasceram dos títulos. Pá, me bate o título, e aí eu começo, eu digo, eu sou um garimpeiro, por isso também eu coloquei que nós garimpamos o outro filme, porque eu digo assim, pá, bate, eu falo, aqui tem ouro, eu começo a garimpar e chego. E o Sagrada Família, ao contrário, eu escrevi o roteiro, tinha várias coisas, e tinha N títulos, mas eu não gostava de nenhum deles. Um era, assim, o título para fazer com que a pessoa passou, viu aquilo na porta, e falou, não, aqui eu não entro. Chamava-se decúbito dorsal. Mas ilegítima defesa é bom. Ilegítima é muito bom, né? Ilegítima defesa é muito bom, mas já foi uma blague, né? Mas o fato é que eu estava sem roteiro, e o Adriano Fonseca Filho, que foi um dos cometas daquela geração, tem um outro amigo, o José Alexandre, que escreveu uma crônica muito bonita sobre o Adriano, o Adrianinho, como a gente chamava, dizendo justamente que naquela época tiveram Janis Joplin, o Hendrix, vários nomes, e o Adriano Fonseca Filho, que morreram aos 27 anos. O Adriano Fonseca Filho morreu com um tiro na nuca, no Araguaia, indo buscar água, e foi silenciado assim, já caiu dentro d'água. E pro acampamento. E o Adriano, ele como cometa, ele foi para o Rio estudar filosofia, ele era meu primo e uns 2 anos mais jovem. E ele foi nas minhas águas, porque eu saí de Ponte Nova, fui fazer filosofia, coisa que ninguém conhecia, e aí ganhei o Oberhausen, tive uma reportagem na revista Manchete, então eu virei uma pessoa jovem, mas dentro de uma cidade do interior, uma pessoa assim meio lendária. E aí o Adriano chega no Rio, querendo estudar filosofia, etc., e nós tínhamos montado no Rio uma república, na Fran de Melo Franco, fala-se isso aqui num dos filmes, a Helena Inês grava,
aonde, inclusive, o Júlio Bressani filmou parte de Matou a Família e foi ao cinema. E era uma república só de ponte-novense, com a Ivone, ex-passista e rainha de escola de samba, uma crioula linda e tal, uma negra linda, mas que cozinhava para a gente lá no Rio. E nós tínhamos, então, essa república e tal. E o Adriano foi morar lá também. E o Adriano chegou lá, assim, eu estava fazendo filosofia, ele já fez o cursinho com já colegas meus e tal, não sei o que. Tá. Se você só tem que ser sucinto. Aí o fato é que ele, de repente, foi o cara que levou um dia lá na República o primeiro charo, aplicar todo mundo, porque na época nós aplicávamos as pessoas para mudar o mundo, né? Os caretas. O Easy Rider fala disso. Aí, ele levou lá, e eu me lembro, a gente ria, queimamos charo e tal, curtindo para danar. E aí o Adriano nos aplicou. Isso quando eu voltei de uma viagem que eu fiz de um ano pela... Não, antes. Aí, quando eu voltei de uma viagem que eu fiz de um ano de on the road, de mochila pela América do Sul, o Adriano já tinha mudado da República e estava morando com o Bivar, o Antônio Bivar, no Leblon, e estava hospedando o David, que tinha vindo diretamente da Califórnia com os ácidos do Timothy Leary originais para também aplicar o mundo, etc. E então ele convidou a mim e ao Tonati para tomarmos um ácido. E nós fomos tomar esse ácido lá, e eu e Tonati, e foi onde eu tive o insight do Sagrada Família. Mas, enfim, aí, rapidamente, o Adriano, na sua existência de cometa, foi assim, um dos primeiros hippies do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros beatniks do Rio de Janeiro. Um dia ele aparece lá em casa, esse cara saiu numa capa da Manchete, isso pode ser visto, que era quando um grupo de beatniks saiu de São Paulo a pé para o Rio. Eles viraram capa de Manchete. E a coisa era não tomar banho, os caras eram sujos e tal. O Adriano encontrou o chefe deles na rua e levou para almoçar lá em casa, e o cara dormiu lá e tal, realmente o cara fedia e tal. Mas, enfim, o fato é que o Adriano virou beatnik. E eu fui para a América Latina. Quando eu voltei, o Adriano tinha deixado de ser beatnik e era hippie. E aí nos aplicou de ácido. Aí, quando eu continuei no cinema nessa coisa, o Adriano largou tudo e entrou na guerrilha, na clandestinidade. E ia lá, já clandestino, às vezes me visitar, e cobrando de mim uma posição que eu tinha que entrar também. Né? Aí, uma dessas noites, eu estava lá com o roteiro e não tinha nome nenhum que eu gostasse. Aí eu mostrei para ele leu e tal, e virou para mim: ô Silvio, o título desse filme está no Manifesto Comunista, no capítulo tal do Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, que fala, tem o nome, não sei o que, fulano de tal e A Sagrada Família. O título desse filme é A Sagrada Família. Eu falei, sim, mas sem o A. Tá, combinamos, então ficou Sagrada Família. E depois eu fui embora, saí do Brasil, o Sagrada Família estava preso na censura, e eu fui de navio com a Sueli, e para sair com as 4 latas, 35 milímetros, o Calmonzinho, que tinha feito um grande sucesso da época com a Sônia Braga, do Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, me emprestou a documentação que eu colei nas latas e saiu, passou na alfândega, entrou no navio com esse nome. Aí, a primeira coisa que nós fizemos, quando saiu do Brasil, ele ame ou deixe, nós de costas, querendo ir embora, fui lá e tirar, e botar um Sagrada Família e tal, tudo bem. Só que nós descemos em Barcelona, Franco estava vivo ainda,
e na alfândega, com 31 volumes que nós fomos, o cara começou a olhar as coisas, vira daqui, vira dali, e a Sueli saiu andando assim pela alfândega e tal. Aí, de repente, 2 caras policiais, mesma coisa. Olha assim, eita, tira as latas. Sagrada Família, que é a história de Cristo? Me perguntou. Eu bestamente falei, não é a história de Cristo, é a história de uma família burguesa, que isto, que aquele, Um ficou, olhou para o outro, virou e falou assim, com este nome, se não é a história de Cristo, deve ser de la pornografia, arreste-lo. Aí eu, não, por favor, então... Aí vem a Sueli correndo, eu nunca tinha visto falar em Gaudí, vem ela com um cartão postal que eu tenho até hoje, Silvio, olha o que eu encontrei, Sagrada Família, que também não tem o A. Um guarda olhou para o outro, Gaudí é um deus, virou, olhou para mim, olhou para ela, viu aquele casal amantíssimo, virou, passa. E assim a Sagrada Família entrou. Vamos concluir? Gente, muito obrigado pela presença.